Olá pessoal, tudo bem? Muito prazer para você que não me conhece. Meu nome é Luiz Alberto, sou professor de Direito Constitucional e Direitos Humanos aqui da equipe Master Juris. Hoje nós vamos trabalhar com um ponto importantíssimo que até mescla as duas disciplinas. São os direitos humanos na Constituição. Antes de iniciar aqui a nossa aula, eu deixo a minha forma de contato com vocês, então peço para jogar na tela por gentileza. Está lá o Instagram com Prof. Luiz Alberto. @Prof. Luiz Alberto, confesso que é o que eu mais uso, né, hoje em dia, o Instagram. Tem um canal do YouTube, se você digitar lá Prof. Luiz Alberto, você vai me achar. E tem um Twitter que eu uso muito pouco, vou ser bem sincero para vocês. Mas vamos lá. Falar sobre direitos humanos na Constituição Federal é falar sobre direitos fundamentais. Existe ali diferenças entre direitos humanos e direitos fundamentais? A doutrina destaca que a diferença principal entre direitos humanos e direitos fundamentais é especificamente a fonte de produção. Direitos humanos têm uma fonte de produção externa, por meio de tratados internacionais, por meio da Declaração Universal de Direitos Humanos. E os direitos fundamentais têm o viés de serem direitos humanos que foram internalizados na Constituição Federal. Então existe essa diferença na fonte de produção, mas será que eu tenho direitos humanos que são só humanos? E será que eu tenho direitos fundamentais que são só fundamentais? Ou seja, será que existem direitos humanos que não têm nenhum tipo de relação com o que está expresso na nossa Constituição como direitos fundamentais? Ou vice-versa? Sim. Mas a maioria dos direitos humanos são direitos fundamentais. Isso é o mais importante a ser destacado aqui para vocês. Então nós temos duas esferas, a esfera dos direitos humanos e a esfera dos direitos fundamentais. E essas esferas vão se encostando, e aí encosta e gera uma área de interseção. Uma área de interseção muito grande. Por quê? Porque a maioria dos direitos humanos são direitos fundamentais, que na verdade são os próprios direitos humanos internalizados dentro da nossa Constituição Federal. Agora, professor, dá um exemplo de direitos fundamentais que não sejam direitos humanos. Quando a nossa Constituição, lá no artigo 5º, inciso 58, destaca: o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei, está aí, ó, o exemplo clássico. O exemplo clássico em que nós temos direitos humanos, direitos fundamentais que não são direitos humanos. Não tem essa previsão em tratados internacionais ou em qualquer documento internacional de proteção aos direitos humanos. Assim como no Brasil não existe o duplo grau, não existe previsão do duplo grau de jurisdição, possibilidade de você interpor recurso para instâncias superiores, uma garantia expressa. Não. No Brasil não tem mais. Lá no Pacto de San José da Costa Rica tem isso? Tem. Lá no Pacto dos Direitos Civis e Políticos também tem. Então, existem essas diferenças? Existem, mas a maior parte está dentro da zona de interseção. Então vamos na tela, por gentileza? Eu vou colocar o seguinte, ó, que zona de interseção é essa? Essa aqui, ó. É isso que estou dizendo para ti, ó. De um lado eu tenho direitos fundamentais, do outro lado eu tenho direitos humanos. A maioria dos direitos fundamentais são direitos humanos, eles estão aqui, ó. Então, por exemplo, direito à vida é direito fundamental, direitos humanos. Direitos humanos, o exemplo que eu dei para vocês, ó, duplo grau de jurisdição. Direitos fundamentais, que é só fundamental, que não é direitos humanos. O artigo 5º, inciso 58, possibilidade de não ser, do civilmente identificado, não ser submetido à identificação criminal. Tudo bem? Tranquilo? Então está aí, ó, direitos humanos versus direitos fundamentais. Mas qual a diferença? A diferença é, você tem a fonte de produção que é divergente. Então, conclusão, a diferença mais acentuada é na origem, da fonte de criação do que no conteúdo. Direitos humanos, fonte de criação internacional. Direitos fundamentais, fonte de criação interna. Tudo bem? Entenderam? E aí vamos lá, olha só, quais são os dispositivos constitucionais relevantes em relação à proteção dos direitos humanos? O que você acha? Nós temos alguns que são interessantes, né? Os mais suscitados em decorrência aí da própria questão da proteção constitucional aos direitos humanos. O artigo 1º, inciso 3º, é o que fala da soberania, da dignidade da pessoa humana. O inciso 3º é dignidade da pessoa humana.
Então, dignidade da pessoa humana é um dispositivo constitucional relevante que tem relação com os direitos humanos. Perfeito? O artigo 4º, inciso 2º, que fala promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo ou quaisquer outras formas de discriminação, está vinculado aos direitos humanos. O artigo 5º, inciso 67, que fala que haverá prisão civil por dívida do inadimplemento voluntário ou inexcusável de pensão alimentícia e do depositário infiel, e hoje em dia não se fala mais na prisão civil do depositário infiel, é um artigo interessante a ser estudado. O artigo 5º, parágrafo 3º, que fala que os tratados internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso, em 2 turnos por 3/5, serão equivalentes às emendas constitucionais. Temos também o artigo 5º, inciso 42, 43 e 44, que fala do racismo, da tortura, do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, do terrorismo, da ação de grupos armados, que todos esses crimes são inafiançáveis. Já o racismo e a ação de grupos armados, além de ser inafiançável, é imprescritível. Já a tortura, o tráfico, o terrorismo e os crimes hediondos são insuscetíveis de graça e anistia. Tudo bem? Além de inafiançáveis, né? E o 109, parágrafo 5º, é o que fala do incidente de deslocamento de competência. Aí você deve estar pensando assim, mas professor, poxa vida, você falou tudo de cabeça, eu quero aprender. Olha, relaxa, você vai aprender. Esses aqui são só exemplos de direitos constitucionais, dispositivos, melhor dizendo, constitucionais, que têm a mais forte relação com os direitos humanos. Tudo bem? Ok? Agora, será que a proteção e controle dos direitos humanos, ela só é suficiente, vamos colocar o seguinte, ela é suficiente somente no plano interno, como os direitos fundamentais, ou tem que ter também uma eficiência no plano externo, quando envolve a proteção internacional dos direitos humanos? Tem que ter atuação de duas disposições diferentes que se complementam. Por exemplo, o caso da Lei Maria da Penha foi um caso em que, internamente, o Brasil não estava efetivo em solucionar questões de direitos humanos e teve que ter uma denúncia a órgãos de proteção internacional de direitos humanos, e esses órgãos, né, ao serem notificados da situação, pesquisarem, ameaçaram o Brasil com punições em relação a direitos humanos. E aí o Brasil, não, peraí, vamos ver, vamos rever e tal. Vamos criar uma lei, que é a Lei Maria da Penha. Então, todas essas questões são questões importantes, são questões relevantes, que nós temos aí que analisar com certo cuidado, porque a proteção efetiva dos direitos humanos não é só feita por órgãos órgãos de proteção do direito interno, né, do ordenamento jurídico interno, não. Vai ser feito também por órgãos de proteção de organismos internacionais. Tudo bem? Então, na tela, por gentileza, eu tenho aqui, proteção e controle dos direitos humanos. Normas de direito interno, mais normas do direito internacional. Tudo bem? E aí vamos avançando e vou mostrar para vocês um detalhe interessante. Os direitos fundamentais, aí para a parte da doutrina, aí só pode puxar aqui um pouquinho, por gentileza. O que acontece? Eu falei para vocês que os direitos humanos e os direitos fundamentais, a maioria deles são equivalentes porque estão naquela zona de interseção. Mas às vezes o examinador, ele esquece que nem todos os direitos humanos ou nem todos os direitos fundamentais estão nessa zona de interseção. Eles podem estar fora da zona de interseção e ser questão peculiar de direitos humanos ou questão peculiar de direitos fundamentais. E aí, e nesse caso, o que ocorre aqui dentro dessa circunstância? A doutrina entende que direitos humanos, liberdades fundamentais, direitos do homem, são todos sinônimos, então você tem que tomar um certo cuidado. Então, na tela, por gentileza, eu trouxe todos esses sinônimos que eu já vi em questão de prova. Direitos fundamentais ou direitos humanos, mesma coisa, tá? Para algumas questões de prova. Direitos fundamentais ou direitos subjetivos públicos, ou direitos do homem, ou direitos individuais, ou, não lembro mais, liberdades fundamentais ou liberdades públicas,
são tratados como sinônimos em relação aos direitos fundamentais. Tudo bem? Ok. E aí, doutores e doutoras, existe uma questão aqui que vale a pena comentar, porque nós temos um histórico da evolução dos direitos humanos. Então, o marco inicial dos direitos humanos foi com o iluminismo. Aí depois criaram um direito humanitário. Então, obviamente, essas questões não são pacíficas, tá ok? Então, marco histórico, marco inicial da proteção dos direitos humanos. Você tem o direito humanitário, você tem a Liga das Nações e você tem o iluminismo. Então, iluminismo, Liga das Nações e direito humanitário são os documentos importantes que falam do nascimento dos direitos humanos. E se eu for avançar um pouquinho na história, na Primeira Guerra Mundial, no período da Primeira Guerra Mundial, até o período da Segunda Guerra Mundial, os direitos humanos foram implementados, mas sem detalhes, de uma forma mais genérica. E aí, no período da Segunda Guerra Mundial, enquanto estava ocorrendo a Segunda Guerra Mundial, houve um rompimento drástico com os direitos humanos, com o conceito, né, de direitos humanos, tanto que todos nós sabemos das bestialidades que ocorreram na Segunda Guerra Mundial, com a Constituição de Weimar, que autorizava as bestialidades, que até quando você estuda conceitos de Constituição, e esse conceito de Constituição no sentido político de Carl Schmitt, é a decisão política fundamental, dizendo que a verdadeira Constituição é aquela Constituição que satisfazia a vontade popular, é aquela que tratava de assuntos essenciais, era a decisão política fundamental. E isso é muito arriscado, ter essa decisão política fundamental. Por quê? Se tiver um líder com uma característica persuasiva de convencer as pessoas que existe uma raça pura, uma raça maior ao ser comparada com uma outra raça, que na verdade é a mesma raça, né? É a raça humana, as pessoas convincentes dessas questões vão autorizar que se criem leis que permitam bestialidades em relação àqueles que não foram considerados seres de raça pura, que foi o que aconteceu com os judeus. Então, esse período da Segunda Guerra Mundial foi um período de rompimento total dos direitos humanos. E a soberania, por que nenhum país, a comunidade internacional, não emitia ali uma intervenção à Alemanha? Nesse caso específico, é justamente porque essas questões que envolvem características internas do Estado, mesmo violando direitos humanos, a soberania, na época, né, a soberania, ela sobrepõe as questões de direitos humanos. Ou seja, se um país é soberano, a comunidade internacional não pode intervir. Beleza. Então, nessas características aí interessantes, o que aconteceu? No pós-guerra, tivemos uma releitura, quando tomou-se conhecimento das bestialidades que ocorreram na Segunda Guerra Mundial, fizeram uma releitura do que eram direitos humanos. E aí foi criada a ONU, na verdade primeiro foi criada a Carta da ONU em 1945, depois a ONU, depois a Declaração Universal de Direitos Humanos em 10 de dezembro de 1948. Então todas essas questões que envolvem direitos humanos foram questões debatidas, foram questões, né, implementadas, e aquele conceito que tinha de soberania de um país ser uma caixa blindada tornou-se um conceito obsoleto, e hoje se fala em cristalização da soberania, ou seja, a soberania é considerada uma taça de cristal, uma taça facilmente quebrada. Então, quando eu tenho um país que viola direitos humanos, a soberania desse país pode ser mitigada
por meio do princípio de direito internacional, que é a prevalência dos direitos humanos. E a banca CESP-NB e outras bancas, enfim, seguem um posicionamento da doutrina majoritária que destaca o princípio da prevalência dos direitos humanos sobrepõe a soberania de um determinado país que viola direitos humanos. Então isso é fantástico. Então vamos na tela, por gentileza. Vamos lá. Eu tenho até uma questão de prova sobre esse tema, salvo engano. Aqui. Em casos de profunda degradação da dignidade humana em determinado Estado, o princípio fundamental internacional da prevalência dos direitos humanos sobrepõe-se à própria soberania do Estado. Sabe qual foi o gabarito dessa questão? Gabarito certo. Perfeito? Então, o gabarito dessa questão aqui foi certo. Deixa eu pegar a caneta. Marcar aqui para vocês. E já que nós estamos estudando os direitos humanos na nossa Constituição Federal, vamos analisar a evolução dos direitos humanos nas constituições brasileiras. Então, em 1824, o próprio Dom Pedro I, quando ele cria a Constituição de 1824, ele acabou prevendo os direitos e garantias fundamentais, os direitos fundamentais, no caso, né? Então, o imperador Dom Pedro II previu a garantia dos direitos fundamentais. Qual era a finalidade de estabelecer a garantia dos direitos fundamentais? A finalidade era justamente ter uma ligação forte com a Declaração do Homem e do Cidadão de 1789. Tudo bem? Americana. Então você tem essa característica importante. Então, mesmo na Constituição de 1824, nós temos aí a garantia dos direitos fundamentais. E essa Constituição foi uma Constituição outorgada, né? A Constituição de 1824 foi uma Constituição outorgada. Na Constituição de 1891, nós tivemos a manutenção dessas garantias aqui. Então, manteve a garantia aos direitos fundamentais e direitos individuais. Ah, mas manteve a garantia. Mas qual era o ponto negativo nessa Constituição? Não tinha ali essa letra, essas normas que garantiam os direitos fundamentais e individuais, eram praticamente letras mortas, porque não tinha política pública de proteção aos direitos humanos. Então, ponto negativo. Não havia uma política que evitasse a proteção desses direitos, efetivasse a proteção desses direitos. Tudo bem? Então você tem aí, ó, 1824, 1891. Tudo bem? Ok. Depois nós temos a Constituição de 1934. E depois a Constituição de 1967. Na Constituição de 1934, nós temos aí a maior inserção dos direitos sociais, que os direitos sociais visavam os direitos dos trabalhadores, a proteção dos direitos dos trabalhadores. Então, os direitos sociais são vinculados a direitos humanos, você tem maior inserção dos direitos sociais. Tem também na Constituição de 1934 o voto secreto, o voto direto, os direitos sociais, econômicos e culturais, veio a segunda geração toda. Tem a justiça eleitoral também. Então vamos lá, institui a justiça eleitoral e o voto secreto abre horizontes para os direitos econômicos, sociais e culturais. Então estatuiu normas de proteção ao trabalhador. E aí depois nós temos a Constituição de 67. A Constituição de 67 foi um retrocesso aos direitos humanos, principalmente com a promulgação do Ato Institucional número 5. Então, promulgação do AI-5 apresentando graves retrocessos no que concerne a direitos humanos, porque vários direitos fundamentais foram suspensos. Então, você tem essa zona de instabilidade, né, em relação à proteção dos direitos humanos com o histórico das Constituições. Aí vem a Constituição de 69. A Constituição de 69 aí foi o auge mesmo do retrocesso em matéria de direitos humanos. Por quê? Pleno auge ali da ditadura militar, 69 a 74 foi o período mais rígido.
Então lá, o período de 69 a 74 é considerado o mais rígido da ditadura militar. Ok? E aí veio a Constituição de 88. Essa Constituição ampliou consideravelmente a proteção dos direitos fundamentais e dos direitos humanos, né? Então você tem lá, Constituição Federal mais democrática do Estado. Ulisses Guimarães denominou a nossa Constituição como Constituição Cidadã. E não adiantava somente rechear a nossa Constituição com direitos fundamentais, com direitos individuais. Tinha que dar uma proteção efetiva a essas normas que tratavam dos direitos fundamentais ou dos direitos individuais. E como dar uma proteção efetiva a essas normas constitucionais? Criando uma limitação material às emendas constitucionais. E que limitação material é essa? O artigo 60, parágrafo 4º destaca: não será objeto de deliberação proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, a separação dos poderes, o voto direto, secreto, universal e periódico. E o que mais eu tenho? Separação dos direitos e garantias individuais. Claro, pô. Principal. Então, quer dizer, uma cláusula, os direitos e garantias individuais, que alguns doutrinadores entendem que são os direitos e garantias fundamentais, mais abrangentes, todas as normas que se enquadram dentro desse assunto são consideradas cláusulas pétreas, não podem ser abolidas ou revogadas por meio de uma emenda à Constituição. Mas tome cuidado, uma cláusula pétrea pode ser alterada? Claro que ela pode ser alterada, desde que não viole o núcleo essencial dessa norma e não atinja a democracia. Então, repetindo, a cláusula pétrea pode ser modificada por emenda constitucional? Pode, só não pode atingir o núcleo essencial da norma. Tudo bem? Então tá aí. Vamos lá? Vamos lá. Então tem aqui a criação de cláusulas pétreas. E isso já cai em vários concursos, tá bom, pessoal? Vamos lá, vou botar um da FGV, depois eu vou colocar uma questão da banca CESP. As constituições brasileiras se mostraram com avanços e retrocessos em relação aos direitos humanos. A esse respeito, assinale a alternativa correta. A Constituição de 1946 apresentou diversos retrocessos em relação aos direitos humanos, principalmente no tocante aos direitos sociais. E aí? A de 46 teve essa característica? Aí você tem que voltar lá. Questão difícil, né? 46. 74. Eu cortei de 46? Oh, meu Deus do céu, sem querer. Mas está errado, cortei de 46. É 34. Depois, deixa eu só ver aqui, será que eu coloquei errado? 1824, 1891, 1934, 1937, e aqui eu botei 67, então vou ter que arrumar. Na verdade, aqui faltou de 46, mas eu vou explicando aqui para vocês. A Constituição de 1946, ela não apresentou, porque foi uma Constituição promulgada, ela não apresentou retrocessos em relação aos direitos humanos. Pelo contrário, ela apresentou evolução aos direitos humanos. Tá bom? A Constituição de 67 consolidou arbitrariedades decretadas nos atos institucionais, caracterizando diversos retrocessos em relação aos direitos humanos. Aí sim, a de 67 foi na época da ditadura. Tudo bem? E aí nós tivemos aí várias arbitrariedades. Então, de cara, a resposta é a letra B de bola. A Constituição de 34 se revelou retrógrada ao ignorar normas de proteção ao trabalhador, social ao trabalhador. Pelo contrário, ela garantiu mais proteção ao trabalhador. Errado. D. A Constituição de 69, mesmo incorporando as medidas dos atos institucionais, se revelou mais atenta aos direitos humanos que a Constituição de 67. Não, pelo contrário. Lembra que eu coloquei aqui para vocês? Ó, o período de 69 a 74 foi o mais rígido da ditadura militar, o mais violador de direitos humanos. Então, essa alternativa é uma alternativa errada e ficamos realmente com a letra B de bola. Vamos à questão número 2. Julgue o item subsecutivo a respeito
de aspectos gerais e históricos dos direitos humanos. Vamos lá. Na luta pelos direitos humanos, há avanços e retrocessos decorrendo isso a necessidade do Estado e a sociedade civil se engajarem para se realizarem, para que se realizem ações e políticas públicas que sejam efetivamente de Estado e não de governo. Certíssimo. Gabarito certo. Tudo bem? Ok. Então tá. Eu vou trabalhar, né, com vocês agora com o plano da eficácia dos direitos fundamentais. Não sei se você já ouviu falar nisso. Qual é o plano da eficácia dos direitos fundamentais? A eficácia vertical, então nós temos 3 planos. A eficácia vertical é aquela que mantém a relação Estado-particular. Tudo bem? Então você está lá, eficácia vertical, Estado e particular. Eficácia horizontal, particular-particular. Mas um detalhe interessante, que a eficácia horizontal, ou privada, ou externa, é uma eficácia entre particulares, mas sem nenhum grau de subordinação, tá? Entre esses particulares. E essa eficácia horizontal, ela pode ser uma eficácia direta ou imediata, ou uma eficácia indireta ou mediata. Então você tem a eficácia direta ou imediata, e do outro lado tem a eficácia indireta ou mediata. Tudo bem? Ok. E a eficácia diagonal? A eficácia diagonal é a eficácia entre particulares também. Mas é a relação empregador e empregado. Ou seja, é uma relação particular-particular com vínculo de subordinação. Tudo bem? Então entendemos aí o plano da eficácia. Isso é cobrado. Olha só. A eficácia dos direitos fundamentais trabalhistas é vertical, ok? Quando se trate da relação entre particular e o Estado. Aí beleza. Então aqui fala a característica, depois, entre vírgulas, explica, né? Que é o aposto explicativo. Vírgula, então, horizontal, quando se trate da relação entre particulares, e diagonal, quando se trate da relação entre particulares, em que um deles estiver em situação de supremacia sobre o outro. Então, a relação trabalhista. Então, essa questão é uma questão que está correta. Depois eu trago um texto aqui para vocês lerem com calma, mas nós não podemos esquecer que, em relação aos direitos fundamentais, qual é o propósito principal dos direitos fundamentais, principalmente na relação vertical? A relação vertical tem um propósito principal, que é impedir o abuso do poder estatal. Então, a relação vertical. E os direitos fundamentais, então, alcançam a relação horizontal? Sim, acabamos de ver. Mas isso é num plano secundário. Os direitos fundamentais foram criados, para proteger o indivíduo do principal poder arbitrário, que era o poder estatal. Você encontrava no passado mais arbitrariedades entre particulares ou arbitrariedades entre o Estado e o particular? Estado particular. Então esse é o foco principal dos direitos fundamentais. Impedir o abuso do poder estatal. Então na tela, por gentileza, eu tenho o seguinte, ó. A finalidade básica dos direitos humanos, ou dos direitos fundamentais, é coibir o abuso, e aí? A, do poder estatal. B, do poder estatal e dos indivíduos. C, dos indivíduos. D, de grupos de indivíduos. E aí? O que você acha? Resposta, letra A. Ah, mas professor, você não acabou de falar que é poder estatal de indivíduos? Mas, pois é, ó. Perguntou a finalidade básica. Se não tivesse essa palavrinha básica, a resposta seria a letra B. Se não tivesse a palavra básica. Tudo bem? Ok? Então, finalizamos aqui esse bloco. No próximo bloco, nós vamos falar sobre a titularidade dos direitos fundamentais. Muito obrigado.